Muita paz, meus irmãos. Que bom estar aqui novamente com vocês. Morrendo de saudade dos nossos abraços, né? Das nossas reuniões públicas. Mas graças a Deus a gente tem essa ferramenta chamada internet, que a inteligência do homem permitida pelo amor de Deus nos coloca sempre juntos e nos possibilita esses momentos de troca de aprendizado, de conhecimento. E é nesse sentido de gratidão que eu quero iniciar nosso estudo de hoje através de uma prece de gratidão. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, misericórdia, amor e justiça. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nos dá sempre, a todo instante, de crescermos, de amadurecermos, de exercitarmos a nossa resiliência e, acima de tudo, de deixar florescer em nós a sementinha que o Senhor plantou desde a nossa criação, que é a semente de amor. Que a gente possa deixar essa semente florescer, frutificar e se transformar cada vez mais. Obrigada, espiritualidade amiga, obrigada, irmão Tamandaré, pela possibilidade, pela inspiração e pelo incentivo que nos dão o tempo todo, a fim de que a gente construa esse caminho em direção a Deus, em direção à nossa renovação e transformação espiritual. Que assim seja. E é justamente nesse sentido de transformação que eu pensei muito em qual tema trazer para o nosso estudo. E eu escolhi um tema que, a princípio, ele é meio perturbador, mas quando a gente passa a conhecê-lo, a gente percebe que ele nos liberta. O conhecimento deste tema nos abre a mente para entendermos que estamos sempre em constante transformação. Esse tema está no capítulo 6, na parte terceira do capítulo 6, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Está aqui o slidezinho para facilitar o nosso estudo. E a gente vai estudar hoje sobre os flagelos destruidores, questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, que está inserido na Lei de Destruição, questões 728 a 765 do Livro dos Espíritos. Mas para que a gente entenda os flagelos destruidores, é necessário que a gente entenda o que significa essa lei de destruição. A lei de destruição, pergunta Kardec aos espíritos, é uma lei natural? Aí os espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas transformação que tem por objetivo renovação e o melhoramento dos seres vivos. Pensando nisso, os espíritos aqui nos dão uma resposta sobre o que significa destruição. E a partir daí, a gente passa a entender que a destruição propriamente dita não é o que a gente entende linguisticamente falando de fim, de algo se destruir e deixar de existir. A lei de destruição nada mais é do que uma lei de renovação, de transformação, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Lavoisier, ele nos diz, é o pai da química, né, considerado o pai da química, em 1777, ele deduziu, baseado em reações químicas, a célebre lei da conservação da matéria. Veja, conservação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Partindo deste princípio, a gente percebe que, além
da matéria, que na matéria, né, tudo se transforma, a gente não perde nada, tudo se transforma, e assim nos disse os espíritos, anos depois, né, mais de 100 anos depois, vem confirmar o que Lavoisier já nos dizia, acrescentando que esta lei se aplica à espiritualidade, a cada um de nós, que nós não seremos destruídos, nós nos transformaremos. Anos depois, os espíritos nos confirmam, né, que além da matéria, o espírito, que é eterno, também está em constante transformação. Nós somos indestrutíveis, né? A gente está em constante mudança, em constante evolução, obedecendo a outra lei moral, porque a lei de destruição é uma lei moral de Deus. E ela está interligada, auxilia e complementa a outra lei moral de Deus, que é a lei de progresso, que está nas questões 776 e 802 do Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? E olha o que os espíritos nos respondem. A necessidade de destruição diminui e se reduz entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que se constata o horror à destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral. O que os espíritos quis nos dizer aqui? Que é que a lei de destruição, ela está diretamente ligada à natureza humana. E que à medida que a gente passa a entender que o espírito se sobrepõe à matéria, que a gente passa a dar menos importância à matéria, a gente vai começar a ter o conhecimento e, através do conhecimento, a gente vai perceber que quanto mais destruição a gente tem, né, através do desenvolvimento intelectual, que quanto mais destruição a gente tem, a gente vive, né, quanto mais destruição é frequente, mais a gente tem que aprender. Então, uma vez conscientes, vamos percebendo que, se ainda vivemos processos frequentes de destruição, é porque temos muito o que aprender ainda. Então, à medida que a gente vai evoluindo, essa necessidade de destruição, em uma proporção direta, vai diminuindo. E aí, a gente vem para a parte dos flagelos. Tá? Flagelos destruidores. Primeiro, a gente precisa entender o que é flagelo. Então, flagelo, substantivo masculino tipo chicote, instrumento de tortura composto por uma ou várias tiras de couro que, unidas por um cabo de madeira, é usado para espancar. Por extensão, significa punição feita por castigo físico, tortura. No sentido figurado, a gente também utiliza como tortura moral, aflição, angústia. Por extensão, infortúnio pessoal ou coletivo, calamidade. E na medicina, né, a gente se entende também, flagelo se entende também como disseminação de uma doença contagiosa, epidemia, pandemia. Então, verifique que esse tema tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? O flagelo destruidor e a pandemia que a gente está vivendo. No Livro dos Espíritos, na questão 737, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Veja esse questionamento de Kardec. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a nossa visão humana ainda de que Deus nos fere, né? Que, na verdade, tudo que a gente vive é consequência ainda da nossa condição evolutiva.
E que para que a gente entenda que é necessário progredir, existem, o Deus se permite que nós vivamos esses flagelos destruidores. Olha a resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Então, os flagelos destruidores existem para que a humanidade progrida mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, né? Ele insiste. A destruição é uma transformação humana, é uma necessidade que a gente vive para se regenerar, para a nossa regeneração moral. Que em cada nova existência, reencarnação, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Ele pergunta, né? Ele já nos disse antes, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E a gente verifica aqui a bondade de Deus. Primeiro, a gente precisa entender a nossa limitação linguística. A gente chama de flagelo castigo, né? A gente se castiga, é o castigo físico, como a gente viu ali nas definições. Então, quando a gente percebe o flagelo que a gente vive, essa pandemia que a gente vive, à primeira vista a gente acha aquilo um absurdo, um sofrimento maior. Mas quando a gente verifica o objetivo final, o resultado, e a gente entende a nossa eternidade, que a nossa vida ela é muito mais ampla que o nascer e o morrer, a gente percebe que tudo isso tem um significado muito mais amplo que a gente sequer ainda compreende, mas que com certeza, como os próprios espíritos nos responderam, né, nos esclareceram, tudo isso é para que a nossa evolução se dê um pouquinho mais rápido, porque às vezes a gente precisa de um empurrãozinho de tão teimoso que a gente é. Não é? E, como todos sabemos, né, os espíritos já nos dizem isso há muito tempo, o nosso planeta está atravessando uma transição planetária, que é o processo, né, de grande transformação. É a transformação evolutiva do planeta e, consequentemente, nossa, né, que a gente vai passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, de um modo bem resumido, o mundo de hoje prevalece a ignorância do mal entre nós, humanos, né? Nós ainda, ignorantemente, sem o conhecimento ainda da verdade que o amor nos dá, né? A gente ainda vive o mal. E a gente está em transformação, o mundo está sendo impulsionado, nós estamos sendo impulsionados a aprendermos para juntos transformarmos o nosso planeta num mundo de regeneração, onde vai prevalecer a luz da boa vontade e do amor ao próximo e, acima de tudo, a Deus. Então, tudo que a gente está vivendo, toda essa transformação é um empurrãozinho, um impulsionamento da espiritualidade com a permissão de Deus para a nossa transformação. E aí Kardec pergunta mais à frente, para conseguir a melhora da humanidade, olha só a pergunta de Kardec, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores, ou seja, outros meios menos doídos, né? A gente entende aqui nas entrelinhas. Aí os espíritos respondem, pode, e os emprega todos os dias. Veja, gente, a gente acha que essa pandemia é o nosso grande sofrimento e que a gente nem entende por que está vivendo isso. Muita gente se pergunta por que a gente está vivendo isso, né?
E aí a gente para perceber que a todo instante Deus nos dá as respostas, Deus nos impulsiona, Deus nos mostra os caminhos, Deus coloca na nossa frente situações em que a gente viva esse crescimento pelo amor, mas a gente é teimoso e acaba caindo na dor. E aí ele diz, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, né, não se aproveita desses meios. A gente sempre vai pelo caminho do mal, né, do egoísmo, do orgulho, do benefício próprio. Então, quando Kardec pergunta por que a gente passa por esses flagelos destruidores? Por que não tem um meio mais suave para a gente aprender? E aí os espíritos respondem, tem o tempo todo, mas vocês não entendem, não querem ainda enxergar. Mas a gente está caminhando para isso. Com esse grande empurrão atual, a gente está começando a entender muito mais e aprender muito mais. E aí Kardec pergunta, na mesma questão 738, letra A, esses flagelos tanto sucumbem o homem de bem como o homem perverso. Será justo isso? Kardec questionando Deus, né? Será justo isso? E aí, ele mesmo, depois das respostas dos espíritos, ele mesmo acrescenta. Não, aqui ainda é a resposta dos espíritos, desculpa, aqui na próxima quem fala é Kardec. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. A gente está sempre preocupado com a matéria. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Livre do corpo físico, a gente amplia a nossa consciência. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Aqui os Espíritos estão nos dizendo que a nossa reencarnação, nosso momento atual, aquele momento de dor que a gente vive, é transitório. Né? Que tudo que a gente passa, tudo que a gente vem passando vai se transformar, vai acabar no sentido da dor. E vai se transformar, porque a partir do momento que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se transforma, a gente passa a ter uma consciência mais ampla. E o nosso sentimento vai muito mais além do corpo físico. Principalmente quando a gente já se transforma num espírito evoluído e a gente não precisa mais reencarnar num planeta material, que a matéria ainda é muito prevalece, né? E a gente percebe essa nossa consciência ampla de que o amor é o único sentimento que transforma a todos. Então, a gente está passando apenas por um relâmpago, né, na nossa eternidade. E aí, mais na frente, ele pergunta, os flagelos não seriam para o homem também provas morais que os submetem às mais duras necessidades? Veja uma outra importantíssima função dos nossos sofrimentos. Os flagelos, os espíritos nos respondem, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. E não é dominado pelo egoísmo. Então, gente, os flagelos, as dores, os flagelos, essa pandemia que a gente está vivendo, está nos impulsionando a nos reconsiderarmos, a nos reconstruirmos. Tá? A ciência, a cultura, o nosso novo modo de se relacionar, tudo isso está sendo transformado para a nossa evolução, para o nosso bem. Então, tudo será amplamente transformado para melhor. E aí, mais na frente, Kardec pergunta, é dado a última questão do flagelo os destruidores. É dado ao homem evitar os flagelos que o afligem? Ou seja, a gente pode evitar isso? E aí vem a resposta dos espíritos, mas eu achei importante trazer o próprio comentário de Allan Kardec.
na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Mas o homem encontrou na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou quanto menos de atenuar muitos desastres. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas dele, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar os sentimentos de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Então, esses flagelos destruidores vêm nos aperfeiçoar para que cuidemos da nossa matéria, para que aprendamos, através da nossa inteligência, do desenvolvimento da nossa inteligência, a cuidarmos da nossa matéria, do nosso convívio, mas muito mais além, muito mais importante, do aprimoramento dos nossos sentimentos com o outro, de amor ao próximo. Eu espero que juntos possamos ter aprendido mais um pouquinho sobre tudo que estamos vivendo e possamos entender o objetivo maior de tudo isso. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.